E aí, minha gente tântrica, boa noite, bem-vindos e bem-vindas. Estamos começando mais um Prazer Tantra, o seu podcast sobre tantra, sexualidade e o que mais me der na telha eu quiser falar por aqui. E se você não está sabendo ainda, de 4 a 11 de setembro, quero te convidar a participar da Semana do Agente Mahara Tantra. Mahara Tantra é uma escola de formação em terapias tântricas que fica em São Bernardo, no ABC Paulista, de onde eu sou professora, né? Eu faço parte do corpo docente da formação em terapias tântricas lá da Mahara. Eu e mais 3 pessoas. A gente está lançando a Semana do Agente Mahara Tantra, que é um evento totalmente online de 4 a 11 de setembro, onde você vai aprender muito sobre neotantra, terapias tântricas, as ferramentas que a gente usa. Você pode receber, inclusive, um certificado ao final. É realmente um curso, o maior evento de neotantra gratuito no Brasil. Então, se você está no Brasil ou está fora do Brasil, não importa, porque é totalmente online. Eu vou deixar o link para você entrar no grupo exclusivo do WhatsApp, onde a gente vai enviar todas as informações, onde você vai preencher o formulário para receber a certificação ao final. Enfim, clica aí embaixo. Se você quiser participar, vai ser muito bem-vindo, vai ser muito bem-vinda, tá bom? Vamos começar o episódio de hoje, que tá muito legal. Eu sempre falo, eu não trago aqui apenas pessoas do Tantra ou da sexualidade, né? Eu trago aqui... Gente, eu quero trazer pessoas de outras áreas também, mas que trabalham com sexualidade ou trabalham com saúde de um modo geral, para que a gente faça essa ponte, né, entre a terapia tântrica e a medicina convencional, por exemplo. Já trouxemos alguns médicos aqui e hoje estamos trazendo novamente mais uma pessoa da medicina, que é a minha querida Patrícia Alves, ela que é médica psiquiatra e tem muita coisa para falar para a gente, porque ela também tem a formação dela em terapia tântrica, embora não atenda, mas é médica e conheceu o Tantra e viu os benefícios dessas práticas, né, Patrícia? Primeiro, bem-vinda, né? Obrigada por aceitar o convite. Obrigada a você por ter feito esse convite, Rosana. Estou super honrada de estar aqui. Que bom, né? sua primeira vez, né? Você falou. Minha primeira vez, estou aqui perdendo a minha virgindade. De podcasts. De podcasts. Mas acho que é uma oportunidade realmente muito bacana da gente poder juntar algumas coisas que são... acho que muito conectadas, né? Que é essa coisa da saúde mental com o Tantra e esse olhar um pouco mais global acerca da saúde, né? Do corpo e da sexualidade no geral, né? Isso é legal. É bom ouvir uma médica que não só conheceu a parte racional, a teoria, mas que conheceu e vivenciou a prática, né? Você fez uma formação... Fiz formação com Evandro. Com o Evandro Palma. Quando que foi isso? Faz 2 anos já. Na verdade, assim, né? Eu costumava falar pro pessoal lá da formação que eu era extremamente cabeção, né? Como todo bom psiquiatra, né? Extremamente cabeção. Tudo a gente tem uma tendência a querer explicar, né? Com as nossas teorias todas de né? Psicanálise, psicoterapia no geral, enfim. Até que chegou um momento que eu estava vivendo alguma coisa pessoal ali na minha vida que, cara, eu não estava dando conta com as ferramentas que eu tinha, né? Olha só. De algo meu. E aí eu tinha uma colega, na verdade, uma amiga, irmã, que é formada em Tantra, ela fez a formação lá. Que é a Durga. Não a Durga, não, uma outra colega. Que é colega de colégio, né? Estudei com ela no colégio. E ela fez formação em Tantra. E ela que falou do Tantra pra mim, né? Ela falou, Paty, vai lá, que acho que pra você vai ser muito bacana. E, de fato, assim, acho que foi uma experiência transformadora, tanto na questão de ampliar, talvez, assim, a forma como eu consegui hoje, né? Trabalhar as possibilidades que existem terapêuticas dentro de algumas coisas, quanto um processo individual mesmo de ressignificar muitas coisas, né? E é impressionante, né? Eu acho que quando a gente se expõe à vivência do Tantra, né? Porque antes de fazer a terapia eu me expus a ser uma interagente, né? Sim, era isso que eu te perguntei. Você não chegou já para a formação, né? Você foi uma vivência ou foi um atendimento individual?
Eu fiz 2 atendimentos individuais com o Evandro, que acho que assim, não poderia ter encontrado uma pessoa melhor para fazer essa primeira chegada no Tantra, né? Primeiro porque assim, o Evandro é uma pessoa extremamente querida, né? Uma pessoa extremamente acolhedora e que, de alguma forma, se conectava muito com o meu universo por ele ser psicólogo de formação. Sim, né? Sim. Então, era uma situação em que eu fui me sentindo muito segura de onde eu estava indo. E isso é uma coisa que eu acho que é muito importante, né? Para a gente lembrar que alguém, quando está chegando novo, né, num espaço de Tantra, ele precisa ter essa certeza de que é um espaço seguro, né? Uhum. E ali eu me senti muito segura no Evandro. E foi uma experiência incrível, assim, né? Acho que do seu ponto de vista terapêutico mesmo, porque era um momento de crise pessoal meu, e de conhecer algo absolutamente novo para mim, que eu, na verdade, eu acho que eu nunca tinha ouvido falar do que era o Tantra, né? E aí, depois desses 2 atendimentos, o Evandro me sugeriu participar de um workshop, né? Que era uma vivência de final de semana. E eu participei. E aí foi né? Meu Deus, o que é isso que está acontecendo aqui, né? Porque aí, de fato, é muito interessante isso, né? Essa coisa da experimentação do corpo, né? Das vivências que você começa a ser estimulado, do quanto que, assim, muito rapidamente você começa a expandir essa potência do corpo e você começa a perceber que, assim, cara, tem muito mais coisas pra gente tratar, muito mais coisas pra gente conectar do que só a cabeça. Só a cabeça. Né? É Então incrível. foi incrível, né? Daí ali falei, putz, cara, não, deixa eu entender o que é isso aí, e aí fui fazer a formação. Aí você foi estudar mesmo e ver do que se trata. Né? E hoje você leva alguma coisa do Tantra para o seu atendimento enquanto psiquiatra? Claro, sem dúvida. Eu acho que é muito interessante, né? Eu acho que a gente tem uma coisa que, para mim, ficou muito marcada, até pela minha experiência pessoal mesmo, com os atendimentos, que é essa coisa da memória tátil, né? A memória sensorial, né? Hoje, se alguém me pergunta coisas de Tantra, assim, e acho que tem muita confusão, né, com relação ao que é, como é. Para mim, o top do top das galáxias do Tantra é a Sensitive, né? É na Sensitive que você é estimulado e te traz uma série de memórias e de vivências e sensações e sentimentos e afetos. E talvez seja aí que isso se conecta demais com a questão da psiquiatria, né? Porque são sintomas, muitas vezes. Né? Muitas vezes você tem uma situação em que você tem algo de humor, como era que eu estava vivendo, né? Eu estava num quadro depressivo. E assim, de repente você faz um atendimento em que você consegue ter muito claramente assim, onde que está aquela marca e você consegue ressignificar aquilo. Sem uso de remédio. Sem uso de remédio. Sem uso de remédio. Foi uma coisa incrível mesmo, Vocês né? estão ouvindo, gente. Isso é uma importante. Psiquiatra falando uma isso. Psiquiatra né? falando. Eu acho muito importante. Acho muito importante. Não vamos negligenciar o acompanhamento psiquiátrico, nem a necessidade de tomar um remédio. Eu já tomei claro algumas vezes, inclusive. Por favor. Mas não é só isso, né? Tipo, fazer esse trabalho em conjunto. Uma pessoa faz um trabalho com a terapia tântrica e está sendo atendido e acompanhado por um psicólogo ou por um médico psiquiatra. É o combo, né? Sim. Não, e acho que isso talvez tenha sido o maior ganho, né, para mim, né, pessoalmente, profissionalmente, essa possibilidade de saber que existe algo que eu posso indicar e que eu posso encaminhar algumas pessoas. É claro que não é para todo generalizado, mundo. Não é para todo mundo, mas para algumas pessoas é uma abordagem extra, né? Que traz um impacto que é o que acho que mais me deixa impressionada é a rapidez com que ele traz o impacto. Né? É muito mais potente e muito mais resolutivo
do que muitos processos terapêuticos em que você fica anos sentada na frente de um terapeuta, né? Isso é que eu acho que é de uma potência e de uma carga fantástica, né? Eu sempre falo, né, dessa rapidez com que o Tantra levanta a gente, tira a gente do fundo do poço. É muito rápido, assim, e é bom, e eu tenho trazido cada vez mais médicos aqui que conhecem, porque às vezes as pessoas acham, não, isso é prática espiritual, é uma seita, ou é só putaria, é só sexo, e não tem noção do ganho que é para a vida da gente trazer o corpo para o processo terapêutico, que era muito que a gente estava falando em off, né, de fazer essa conexão, poxa vida, você otimiza o trabalho e o resultado terapêutico. Tem uma coisa que eu acho que é terrível que está acontecendo hoje. A gente tem praticamente uma epidemia de automutilação, né? Isso na juventude, assim, o pessoal da adolescência, é praticamente uma epidemia. E aí, se você pensa assim, né? O que acontece com uma pessoa que está se cortando, né? Uma pessoa que se corta, ela inicialmente ela pode se cortar com a finalidade de não sentir, né? De transferir para algo corporal, algo que é emocional. Mas, num outro nível, a gente tem uma vivência em que, ao longo do caminho, essa pessoa passa a ficar dependente de se cortar. Por quê? Porque quando você corta, você libera endorfina. Ah, é? Então, no longo prazo, é prazeroso você se cortar. Agora, você imagina que eu posso trocar essa vivência por uma sensitive. Olha só. E aí, talvez eu possa ir desmamando uma pessoa de algo que é profundamente destrutivo para algo que é profundamente amoroso. Olha a potência, né? O poder A potência, a beleza disso, a beleza disso. Nossa, e, gente, sensitive, pra quem não sabe, é o toque sutil que a gente faz, é com a pontinha dos dedos, assim, tá? Esse toque aqui, a gente faz pelo corpo inteiro, do dedo mindinho até o último fio de cabelo, durante um determinado tempo, claro, é sobre esse toque que ela tá se referindo, tá? A gente acha que a gente chama de toque sutil ou sensitive, né? Toque sutil, eu sempre falo, de sutil só tem o nome. Ele não é, ele é sutil porque ele não é agressivo, né? Ele não tem peso, não tem. Mas ele tem um poder absurdo, trabalhando a nossa bioeletricidade, tá ligando, fazendo várias conexões e trazendo à superfície, muitas vezes, questões emocionais, que acho que é isso que você está querendo dizer, né? Trazer à superfície algumas coisas e ressignificar desse jeito não invasivo, não agressivo, amoroso e que se sustenta. E não causa uma dependência. Sim. Acho que é bem isso que você falou, né? A sensitiva, esse toque sutil, a impressão que eu tenho da minha experiência é de que parece que você colocou o seu dedo numa tomada. E que você sai absolutamente carregada, né? Quando termina a sensitiva... Carregada no bom sentido. Você está absolutamente carregada de energia, energia, né? Então, é uma sensação interna mesmo fantástica, né? O que é mais interessante é que ela perdura alguns dias, né? Não é uma coisa assim, não, você saiu da sessão, acabou. Não, é uma coisa que é muito potente mesmo, né? Outro dia eu estava falando com a Durga, aí sim, com a Durga. Quem não conhece a Durga, conheça. Porque ela é não vem aqui porque não quer, viu? Já cansei de chamar. Ela indica as pessoas, mas ela não vem. Tô cobrando agora publicamente, viu, Durga? Porque ela tem uma senhora bagagem também para trazer aqui. Mas enfim. Aí estamos falando com ela. Estávamos conversando, né? Porque agora a gente fica devaneando, né? Durga hoje mora em Florianópolis, Durga tem ido fazer atendimentos em Florianópolis, né? E aí a gente fica nos nossos devaneios tântricos lá. E a gente conversando sobre a possibilidade da gente usar a terapia como uma forma de você dessensibilizar questões de dependência. Que tipo de dependência? Dependência pode ser linfomania, né? Pessoa que é dependente de sexo, mas não só isso. Se você pensar que toda dependência ela está relacionada à liberação de dopamina, né? Toda dependência. E aí a gente está falando de sexo, de jogo, de drogas, de qualquer coisa. Comida. As experiências tântricas, e aí sim,
uma experiência talvez completa, não só a questão da sensitive, mas aí uma massagem completa, uma terapia completa, você vai fazer a mesma liberação dopaminérgica e você vai conseguir fazer com que você diminua o prejuízo que essa pessoa tem com a exposição que ela tem, seja lá qual for a substância que ela está abusando, né? Sim. Então, assim, eu acho que são possibilidades que a gente vai abrindo de uso das técnicas e de uso do Tantra em si, que ampliam uma possibilidade terapêutica de uma forma incrível, né? Isso sem falar que a gente está falando de Neo-Tantra, né? Isso sem falar do Tantra mesmo. Sim, dos benefícios do Tantra. Dos benefícios. E aí, assim, se a gente for entrar, então, no caminho das meditações ativas, aí o uso para a saúde mental aí amplia muitíssimo ainda, né? Em consultório você não pode fazer isso. Pode? Não, né? Assim, se eu te falar que eu sei claramente se eu posso ou não, eu vou te dizer que não. Acho que o que acontece é que o psiquiatra, o psicólogo, a gente já entra numa vivência com a pessoa que está ali do outro lado da mesa, que é uma vivência extremamente íntima, né? E talvez isso fosse muito confuso. Muito. Sim, é bem delicado, né? Bem delicado. Mas você Mas acho assim, encaminha. técnicas de respiração, técnicas... Tá, sim. Isso sim, é tranquilo de fazer em consultório. Agora, a abordagem corporal mesmo, aí não, aí eu encaminho. Aí você encaminha. Mas isso é que é importante, né? A gente vê hoje muitos ginecologistas, urologistas, fisiopélvicos, né, uroginecológicos, encaminhando para a terapia tantra, porque a gente sim pode tocar naquele corpo, colocar a mão na massa, como eu sempre falo, né, e fazer o trabalho que muitas vezes a profissão de vocês não permite, ou muitos não têm realmente a formação, né, esse equiparato de ferramentas tântricas para atender, mas encaminha, e aí faz o trabalho em conjunto. Agora, como você tem experiência de trabalho, uma experiência específica, uma atuação específica, por exemplo? Você trabalha pessoas com questões sexuais como a ninfomania, por exemplo? Pode chegar. Pode chegar. É que assim, eu não sou uma psiquiatra especializada em transtornos de sexualidade. Mas os transtornos de sexualidade fazem parte da psiquiatria também, né? E como que se trabalha um paciente desse? Quais são as linhas, assim? Do que você tá falando. Bem genérico, de modo geral. Porque assim, vamos lá. Você quer ninfomania? O que seria, por exemplo? Vamos explicar o que seria, por exemplo, uma ninfomania na visão da psiquiatria. Então, vamos pensar assim, ó. Uma pessoa que vai desenvolver um quadro de uma compulsão sexual. Isso é ninfomania, tá? O grande problema é você conseguir delimitar o que é compulsão e o que não é, né? Acho que, de uma forma geral, a gente pode pensar assim, vai ser compulsivo tudo aquilo que te trouxer prejuízo. Prejuízo pessoal, prejuízo social, prejuízo produtivo, né? Então, outro dia eu estava falando com a Durga, a gente falando de um rapaz que... E já tive uma outra colega que falou assim, a pessoa tinha uma necessidade de se masturbar 25, 50, 60 vezes por dia, tá? Gente. Então, você entende que, assim, é algo que traz prejuízo físico, se machuca. De tempo, no mínimo, Sim, né? Quanto tempo você leva para se masturbar 60 vezes num dia? Você não consegue fazer mais nada. Agora, o que leva uma pessoa a se masturbar 60 vezes por dia? Sob o ponto de vista bioquímico, era aquilo que eu estava falando. Então, é uma pessoa que vai liberando dopamina, vai ficando viciada nessa sensação. E aí, assim como qualquer outra vivência compulsiva de substância que libera dopamina, ela vai querendo reproduzir aquilo mais e mais. Você pode tentar fazer essa abordagem de dessensibilizar, né? Então, a gente vai substituindo aos poucos, vamos tentando fazer uma redução de danos, Sim. Né? Como se fosse uma questão de dependência de substância mesmo, né? Agora, nos casos mais extremos, aí a gente vai precisar de uma abordagem medicamentosa também. Sim. Né? Porque aí a gente está falando de alguém que realmente perdeu a capacidade de autocontrole.
né? Tá numa situação... Isso se a gente tiver sorte de estar falando de masturbação, mas na grande maioria das vezes a gente está falando do quê? De pessoas que estão se expondo sexualmente com múltiplos parceiros, né? Em várias Então, situações, várias né? situações, mas assim, várias pessoas no mesmo dia, desprotegido. Então, assim, você vai tendo um risco de prejuízo à integridade física dessa pessoa que vai num crescente, né? Então tem gente que se preocupa, não, eu masturbo todo dia, né? Eu tenho medo de estar dependente, estar viciada, mas não é por aí, né? É uma situação realmente, um caso extremo. Extremo. Acho que a questão da masturbação diária, né, também não é algo que a gente possa fingir que não acontece nada, porque acontece, né? Então, acho que é importante a gente pensar assim, no quanto que o nosso corpo vai ficando habituado com algumas coisas e no quanto que isso sim. depois vai modificar dinâmicas fisiológicas normais da sexualidade, que depois fica muito difícil, aí você vai ter um outro problema depois, né? Sim, Então, até na troca, né, com o parceiro sim, e tal, enfim, os né? condicionamentos. Agora, são coisas é um outro lugar, né? que estão em outro lugar, né? Uma vivência de não, eu me masturbo todo dia para não, eu tenho uma situação que eu de fato não consigo me controlar e eu me exponho todos os dias e aí assim, né? Faz isso em lugar público, então você pode ir colocando, acrescendo coisas mais complicadas e mais de maior exposição. E a pessoa mesmo Sem acaba fim, se né? sentindo mal, mas ela não consegue Não consegue. sair disso. A terapia tântrica é um ótimo caminho. E eu sempre falo, gente, sempre quando eu falo, gente, venham, né? Se tem alguma questão, algum transtorno psicológico, enfim, vem conhecer. Eu cheguei no Tantra com depressão. E eu saí de uma depressão. Depois eu caí em depressão de novo, tive que tomar medicamento. Então, assim, sabe, uma coisa não exclui a outra, são complementares. Agora, eu queria que você me desse uma opinião aqui, porque eu tô entrando no universo agora do TEA, porque acabei de receber o diagnóstico do meu filho de 4 anos, né? Ele é grau 1 de suporte. Então, a gente já, claro, já venho pesquisando aos tempos, mas hoje em dia a gente está vendo muitos diagnósticos e que legal, porque quanto mais cedo melhor, a gente vai fazer o acompanhamento para né, que essa pessoa tenha mais qualidade de vida e tudo. Agora, eu nunca recebi, pelo menos não que eu saiba, né, que tem muito autista não diagnosticado também, né? Numa sessão, por exemplo, uma pessoa autista que tem, o meu filho, por exemplo, não tem uma sensibilidade ao toque, mas como seria atender uma pessoa com a terapia tântrica que tem essa questão de sensibilidade ao toque, como alguns autistas têm, né? Então, Eu tenho pensado nisso bem. Vamos pensar assim, né? Essa coisa do grau 1, grau 2, grau 3, essa intensidade de doença, né? Intensidade de comprometimento, ela não vai estar relacionada só a uma questão de quanto que essa pessoa precisa de apoio, de suporte. Isso vai estar relacionado ao quanto que existe de comprometimento cerebral nessa criança, nessa pessoa, tá? Então, você pensa assim, tudo o que toca o nosso corpo, ou tudo o que funciona por dentro do nosso corpo, existem respostas que vão ser enviadas ao seu cérebro. Uma grande questão dos autistas é justamente isso, né? As questões sensoriais. Então, o que acontece? O nosso cérebro filtra isso. Você não está percebendo agora a roupa que está no seu corpo, o fone que está no seu ouvido, você não tá, o peso do brinco que está na sua orelha. Por quê? Porque quando o seu corpo, seu cérebro, percebe que isso é um estímulo que está ficando ali, ele entende que esse não é um estímulo que precise de muita atenção e fica meio de lado. Só que se você tirar a parte que o seu cérebro é capaz de filtrar, você tem uma quantidade de estímulos para dar conta que é muita coisa. Aí você imagina alguém que tem um cérebro que não consegue filtrar. Isso é um tempo inteiro sentindo. Isso é um autista. Por isso que eles normalmente não conseguem usar roupa no frio, né? Esses que têm um quadro mais grave. Que eles têm muita dificuldade no toque. Então, o que vai acontecer? Pode ser que você pegue alguém que seja muito leve e que você consiga fazer
uma estimulação de forma tranquila. Ou pode ser que você pegue alguém que tem muito mais dificuldade, mas que essa estimulação, ainda que ela seja feita, vamos supor que você faça uma sensitive só nas mãos dessa pessoa. Uhum. Você comece fazendo nas mãos. Você faz uma sessão, faz 2, faz 3, faz 10, faz 20, sei lá quantas precisarem. Até que chega uma hora que ela passa a tolerar melhor, ela dessensibiliza. Aí você consegue fazer no braço. E você vai fazendo. Isso é uma possibilidade. Olha só, né? Interessante. Que a gente poderia usar, o pessoal faz, existem técnicas, né? Terapia ocupacional, faz terapia de integração sensorial, mas assim, são para algumas pessoas coisas que são necessárias para que elas consigam integrar melhor o próprio corpo e funcionar melhor. Né? Sim. TEA não é tudo a mesma coisa. Sim. Né? A coisa o diagnóstico do espectro, ele é justamente isso. Né? A gente está falando de muitas coisas diferentes, de intensidades muito diferentes, que acabaram sendo todas colocadas dentro do mesmo diagnóstico. Mas, dependendo de que tamanho que é esse comprometimento, você vai ter mais ou menos possibilidade de atuar. Né? Não que seja impossível absolutamente, mas talvez seja algo que precise de bastante tempo, de passos bem pequenininhos, né? Então, você vai estimulando bem pouquinho. Então, não é impossível, né? Mas pode ser que seja bastante duro. E já pegando o gancho, então, tem alguma... Você, enquanto psiquiatra, faz alguma contraindicação de pacientes com transtornos para ser atendidos com a terapia tântrica? Tem algum que você diria, olha, por exemplo, pacientes com esquizofrenia, não estou dando exemplo, tá? Não podem ser atendidos com a terapia tântrica. Ou não tem isso? É caso a caso. É caso a caso. Sempre vai ser caso a caso. E mesmo você pode pegar alguém assim, tem um diagnóstico gravíssimo, psiquiátrico gravíssimo, sei lá eu qual. Não vou nem dar exemplo para não criar estigma, né? Uhum. E se a pessoa estiver estável, estiver bem cuidada, bem tratada, tomando seus remédios, ok. No risco é muito baixo, né? Sei lá, de dar sei lá. Como é que eu poderia falar a palavra? Ter Então, uma crise no meio do... Eu acho que o grande medo talvez seja esse, né? De repente, você tá fazendo uma estimulação na pessoa e essa pessoa desorganizar. Isso. Né? Se desorganizar, seja desorganizar, ficar agitado, ficar agressivo, ou, enfim, sei lá, né? Não confundir as coisas que estão acontecendo lá. Mas eu entendo que, assim, né? Para que serve um psiquiatra? Um psiquiatra serve para cuidar de alguém que está num estado muito particular do funcionamento mental humano. E a gente vai pegar essa pessoa e a gente vai cuidar dela para fazer com que ela volte a ter uma capacidade de conexão com a vida, com ela mesma, com o próprio corpo e com a sociedade, que seja o mais próximo possível do que é a vivência de todo mundo. Sim. Então, em princípio, uma pessoa que tem um quadro psiquiátrico, se ela estiver bem cuidada, por que ela não pode fazer tantra? Todo mundo pode. Perfeito. Maravilhoso. E como é que a tua classe recebe seus amigos, esses seus colegas de profissão? A cara dela já respondeu tudo. Olha, os meus colegas de profissão, eu não vou... Os psiquiatras, eu acho que ainda são mais... Abertos? Um pouco mais abertos, mas acho que ainda as pessoas conhecem pouco. Né? Isso eu acho que é uma coisa que me chama muita atenção. Né? Desde que eu comecei... Eu mesma não conhecia, né? Sim. Nunca tinha ouvido falar. Então, mas você foi conhecer antes de falar, né? Fui conhecer antes de falar. Mas, assim, desde que eu comecei a frequentar o espaço lá do Evandro e que eu comecei a fazer a formação, eu comecei a ouvir, assim, todo tipo de aberração de comentários, né? Do que eu ia fazer lá. Então, acho que as pessoas, elas precisavam, de fato, se permitir conhecer um pouco mais, né? Se permitir experimentar um pouquinho antes de sair falando, né?
tem muita confusão. Acho que, de forma geral, é muito difícil. Às vezes isso hoje, né? Às vezes eu indico para algum paciente, alguma coisa assim. E aí, essa semana mesmo aconteceu isso. Uma moça tá super deprimida e, assim, quando a pessoa tá deprimida, libido acaba. Faz parte do quadro sintomático, né? E aí eu falei, olha, talvez uma experiência de terapia tântrica, uma massagem. Vai fazer uma massagem para você ver, né? Para você tentar se reconectar com esse corpo, tentar se reconectar com você. Ai, doutora, mas isso não é aquele negócio que é, perdão, uma putaria? Então, não tem nada a ver. Tem muita gente que faz esse tipo de propaganda, mas não é. Exatamente. Né? Então, é um pouco difícil. Às vezes, eu seleciono bastante quais pacientes que eu vou falar, olha, acho que para você ia ser legal. Mesmo assim, em alguns momentos, eu ainda tenho esse tipo de resposta. Com os colegas, eu acho muito interessante, assim, quando eu estava fazendo a formação aqui no Evandro, eu morava aqui em São Paulo, trabalhava aqui. E a equipe que eu trabalhava, eu senti muito mais preconceito, né, nessa visão do que era aquilo que eu estava fazendo. Lá em Florianópolis, quando eu falei que eu tinha feito formação em Tantra, foi meio que uma festa, assim, né? Jura? Nossa, que legal! Como é que é? E tal. Então, achei bem interessante. Né, as pessoas foram muito mais receptivas mesmo, né? Eu achei isso muito interessante, porque teoricamente, São Paulo é, né, o lugar que aceita tudo, cabeça aberta e tal. E não foi muito bem assim. Não, eu acho que é pela profissão de vocês, eu sempre acho que vai ter algum preconceito. Mas aí a pessoa vem, conhece, fala, ih, gente, não era isso, realmente faz bem para as pessoas. Agora, voltando um pouquinho para o seu processo, né? Você falou há 2 anos que você fez, que você conhece e tal, você passou pelo seu processo individual, você estudou, fez a formação. Então você tem um embasamento teórico também, e tem a vivência, porque sem vivência não é tantra, né? Tem que sentir no corpo. O que mudou? Porque você já era médica, você já atendia. Então, o que mudou em você enquanto pessoa? Acho que o que mudou foi essa conexão, né? Eu teve um dia que eu falei para o Evandro, né? E falo quantas vezes quiser, Evandro, te amo. O Evandro, de fato, ele foi uma pessoa que modificou a minha vida, né? Justamente por isso, eu tenho hoje, me formei em 2004, né, na psiquiatria, eu tenho quase 20 anos de psiquiatria, tem um tempinho. E, ao longo do caminho, todas as minhas formações, elas sempre foram muito voltadas para essa questão da cabeça, né? Então, terapia cognitivo-comportamental, psicanálise, mas era sempre muito cabeção. E aí, o que era mais interessante, né? Porque quanto mais você conhece, mais você é capaz de enrolar o seu terapeuta. É verdade. E eu acho que esse talvez tenha sido o grande impacto que o Tantra e as meditações ativas tiveram na minha vida, porque de repente eu estava lá de fato desnuda. Não tinha cabeção. E aí é uma coisa assim, de repente você tá lá respirando, não sei o quê, e entra numa maluquice e tal, e pau, faz um... Acontece um negócio e vem um insight que você sai destruído, assim. Você fala, gente, como assim? Tipo, você não falou nada com ninguém, você não... né? Você não precisou racionalizar nada, não sei o que. Foi você com você mesmo e de repente fez pau, e você sai transformado. Transformadíssimo. Estamos aqui agora justamente para dar o nosso testemunho da palavra do Tantra. Só tem uma diferença. Não saio batendo às 7 horas da manhã na porta de ninguém para pregar a palavra do Tantra. Aqui quem quiser ouvir, vem até nós. E nem passar a sacolinha, né? Não, sacolinha não, mas bem que podia passar, né, gente? Podia fazer uma vaquinha aí para me ajudar a bancar esse podcast, gente, porque, né, tudo do meu bolso. Podia aproveitar o gancho aqui, a oportunidade. Mas, gente, é isso mesmo, né? Essa é a proposta da gente. Poxa, a gente que é ocidental, então, putz, cara. E assim,
Está tudo no corpo, assim, pela visão do Tantra, né? Está tudo no corpo. O nosso inconsciente, por uma visão haitiana, né? Está no corpo. Então, o corpo respondendo ali, assim, a gente fala inconsciente, costuma pensar num lugar preto dentro do cérebro da gente. É um buraco negro da cabeça, um buraco negro da né? cabeça. Sendo que está aqui a todo momento, né? A forma como a gente se posiciona, o nosso corpo está falando, quando você está mais fechado, quando você está mais aberto. E a gente não, a gente só quer racionalizar, que é tudo bonitinho. Não, mas como é que vai ser? Eu preciso de um roteiro, eu preciso de... Não, sai do roteiro, vem pro caos, que é no caos que você se encontra. E que caos é esse? É chacoalhar esse corpo, minha gente, é mexer o corpo. Exatamente. Mexer o corpo, aí mexe com a libido, traz energia vital de volta. Poxa vida, é só benefício, cara, é só benefício. Então, deixa eu tomar uma aguinha. Que a gente também fala demais aqui, que a gente não pode ficar se movimentando, né? Mas acho que um dia eu vou botar alguém pra fazer uma demonstração. Acho justo. Pra fazer uma demonstração. Agora, enquanto profissional, mudou a sua postura também? Os seus atendimentos? Mudou. Porque já falamos, você não pode tocar, mas a sua forma de enxergar, de avaliar... Eu acho que a forma de conduzir talvez mude muito, né? Em que aspecto? Eu acho que hoje, isso é uma coisa que é terrível que acontece na medicina, principalmente, assim, eu, na época, né, hoje não estou mais, mas assim, eu fui uma médica do SUS desde que eu me formei, né? E o SUS gosta muito de torcer o máximo possível das pessoas que trabalham para ele. Então, o que acontece? Quando você vai a um médico psiquiatra no SUS, que ele tem uma agenda de atendimento de 20 minutos, o que eles esperam que o psiquiatra faça com você? Eles esperam que ele te acolha e que ele consiga te dar esse olhar disso que eu estou te falando agora, do que é integral. Ou eles esperam que ele busque sintoma em você e categorize você dentro de um código X de doença e passe um remédio e você saia de lá com a esperança de que aquele remédio vai ser a solução para o que você está vivendo. É isso. Então, talvez isso tenha sido o que mais mudou. O que mais mudou foi, eu não permito mais que façam isso com o que eu faço da vida das pessoas que estão me procurando. Quem está indo me procurar, seja qual for o nível do que está acontecendo com essa pessoa, ela está querendo ser olhada, ela está querendo ser ouvida e ela está querendo ser acolhida. Se esse acolhimento vai precisar de uma receita quando ele sair, isso é uma outra coisa. Isso mudou. Isso o Tantra fez de uma forma que eu acho que é definitiva na minha vida. Ah, não tem volta. Uma vez você entra, você não sai mais. Eu fico sempre emocionadinha, que eu me emociono muito com as palavras das pessoas. Ai, gente, porque eu vou falar pra você, médicos, de um modo geral, eu não sei se pelo sistema, o que acontece, tem uma cultura interna. Eu tenho meu trauma, assim, das experiências que eu tive com médicos. De modo geral, tá? Psiquiatras, clínicos gerais, ginecologistas, obstetras. Só situações traumáticas, justamente por não ter esse olhar humanizado. E eu sei que não é só uma questão da classe em si. Tem todo um sistema, o sucateamento do SUS, várias coisas, né? Que a gente poderia falar aqui. Mas falta, gente, falta. Mesmo no atendimento particular, tá? Tô falando E quando eu vejo médicos que têm esse olhar humano, olhar para o ser integral de forma holística, né? O que é holístico? É você olhar o ser como um todo. Não olhar só para a cabeça ou passar já um remédio, embora, se necessário, beleza. Mas não tem outras possibilidades, né? E às vezes é o que você falou, o paciente só está querendo um acolhimento, cara. Mas ele confia, aquela pessoa, né? A Patrícia é médica, então eu confio nela. Ele chega lá, já vai, nem olha para a pessoa, não olha, já, o que é? Tá, então esse aqui, tchau, vai embora. E que bom. Agora imagina, se tivesse a possibilidade da gente levar a terapia tântrica para o SUS, você apoiaria? Ah, sem dúvida. Sem dúvida, eu acho que ia ser muito bacana. Olha aí, vamos fazer um movimento. Primeiro tem que regularizar a profissão, né? Nesse país, que também não somos regularizados. Acho que regularizar, tem que
tomar bastante cuidado, né? Eu acho que existem pessoas que vão fazendo um desserviço ao Tantra, Sim. né? Então, assim, antes de eu encontrar o espaço do Evandro lá, tinha uma amiga minha que... não, ó, vai nesse cara aqui e tal. No Xvideos. Oxi, como Sabe, assim? o cara fazendo propaganda do trabalho dele no Xvideos. Pô, Ué, acho que não, né? Então, assim, se vende como um terapeuta tântrico, acho que é complicado, né? É por isso que talvez sejam tantas confusões e por isso que seja tão difícil, às vezes, da gente oferecer algo que pode ser muito bacana na vida de alguém, porque a pessoa, pô, mano, essa médica tá louca, cara. Ela tá me mandando ir naquele negócio esquisito lá. Não, lá do não, X-Vídeo. não. Não, tem isso também, gente. Vocês, quando forem passar com algum terapeuta, precisa pesquisar sobre a pessoa, entender. Se der uma médica que está indicando, ela conhece, ela vai indicar para profissionais que ela confia, Indico claro. a Durga, tá, gente? E eu também, né? Que eu também... Você tá lá em Floripa? Vamos lá pra Floripa menina, também. em Floripa, poxa vida, é meu sonho, não conheço Floripa. Durga tá indo pra lá atender, gata. Florianópolis. Vamos. Eu vou abrir a agenda lá, ó. Se você é de Florianópolis e quer a Jaya aí na sua cidade, me chame, põe aqui embaixo nos comentários que eu vou. O espaço lá é seu? Não. Não é, mas você conhece a pessoa. Conheço. E a gente aluga e a gente vai. É um espaço lindo. Lindo, incrível. E você continua na ativa do Tantra até hoje? Vai para as vivências, faz massagem? Às vezes vou. Diminuiu bastante, porque, assim, Sim. né? Eu me mudei de volta pra Florianópolis agora no começo do ano, né? Uhum. Então, ainda tô meio que conhecendo o território. Tô Sim. de novo no caminho de vamos entender. Mas quando a Durga vai pra lá, às vezes a gente combina e faz algumas vez ou vivências outra dá uma chacoalhadazinha, né? Fazer Importante, alguma né? coisa assim. Então a gente tem um horáriozinho lá pra você se cuidar também, Tem né? que ter, gente, tem que ter. E uma coisa que eu não te perguntei, que é importante a gente falar também, a gente trabalha assim, mas já falamos aqui muito, mas não falamos, por exemplo, do sexo propriamente dito, da sexualidade, né? Pincelamos ali uma coisa da libido, mas sexualidade faz parte da nossa saúde integral. E aí você falou algo muito importante, né? Quando a pessoa está, por exemplo, em depressão, a libido tá zero. Tá zero. Né? Então, como é que os transtornos, quais são os transtornos que psiquiátricos, não sei se estou usando o termo certo, tá? Os quadros psiquiátricos que afetariam mais a libido da gente, além da depressão? Ou todos? Todos mexem com a libido. Todos vão mexer. E aí, assim, né? Então, vou pincelar bem por cima, tá? Uhum. Então, assim, uma pessoa muito ansiosa, ela muito provavelmente vai desenvolver algum tipo de transtorno de sexualidade do tipo ejaculação precoce, Sim. né? Mulher ansiosa, ansiedade, mulher é um inferno. Porque qualquer tipo de transtorno mental vai diminuir o libido. A gente já, né? Já não tem mais. Mulher é uma coisas. desgraça. Em relação aos homens, né? Por conta dos hormônios e tudo, mas a gente já não tem também aquele fogo todo. Pois é. Tem as exceções, claro. Aí diminui. Exceto nas bipolares. Bipolar em mania é uma coisa bacana. Só que não. Porque aí também fica vai pro outro exagerado, extremo, pro outro né? extremo. Vai pro outro extremo. Mas acho que é isso, né? Sempre gera um desequilíbrio na nossa energia sexual. Eu sempre falo para as pessoas, acho assim, se tem uma coisa que hoje eu adoro atender, são os meus idosos, né? Uhum. Porque é isso, cara. Chega um determinado momento que a pessoa esquece que a sexualidade existe. É como se acabasse. E é super importante você continuar mantendo esse tipo de percepção a respeito do seu corpo e de percepção a respeito de algo que é muito necessário na sua saúde mental, né? Porque é cultural, a gente aprende, sei lá, ficou natural o negócio. Você chegou a uma certa idade, é isso mesmo. Não, acabou. E, gente, que é pior do que ficou viúva? Aí acabou. Ali acabou. Aí fala, e aí, vamos arranjar um namorado? Não, doutor, isso aí já acabou na minha vida. É assim. É assim. É assim, é cultural, né? A gente acha que pronto, chegou numa certa idade e não tem mais sexo, não tem mais tesão, não tem mais libido. Gente, não é. Isso pode acontecer, claro, pode dar uma diminuída. Tem toda uma questão bioquímica do corpo mesmo, pela longevidade e tal.
Mas não é o fim, não precisa ser, né? Tudo bem, se a pessoa quiser, mas não precisa ser. Só que a gente acredita que sim. Nós mulheres, então, chega na menopausa, acabou minha né? vida, já era. Já era. E não deveria ser, poxa vida. A gente fala sempre muito desse lugar. Eu falo, nosso trabalho é um trabalho de saúde pública. De saúde, né? Todo trabalho de saúde, em um olhar mais amplo, é público, né? De saúde geral, as né? As pessoas estando mais saudáveis, mais felizes com o próprio corpo, com a própria sexualidade e com a própria mente, é aquela coisa, né? Gente feliz não incomoda. Não enche o saco. Não enche o saco. Quem goza não enche o saco, tá entendendo? Goza sozinho, goza com o parceiro, goza com os parceiros. Mas eu digo assim, nosso trabalho não é ensinar a fazer uma técnica gostosa no cara. Eu ensino, tenho meus cursos, se quiser comprar também tá aí. Mas não é sobre isso. Isso é o raso. É bem pouquinho. Nosso trabalho é trazer, ó, pra cá, tomar conta do seu prazer. E, poxa, a gente, quando tem um orgasmo, libera um monte de hormônio do bem, do prazer. E você, uau, fica se sentindo bem. Pode ser numa meditação ativa também. Não precisa lá ser. A pele mais bonita, né? Não olha a minha pele. Ninguém olha a minha pele aqui agora. Mas... Olha, gente, eu tenho 46 anos. Mentira! Tá? Olha só, ela tá... Enfim, querida. Maravilhosa, né, gente? Maravilhosa. Ó, esse bom humor aí, 2 anos atrás, ó, tava em depressão. Tá vendo? Hoje tá aí, gargalhando. Acontece, todo mundo é gente. Todo mundo tem lá seus altos e baixos. Tem os altos e baixos. E conheceu o Tantra e tá aqui hoje, dando esse testemunho pra gente. E super importante sua participação aqui. Nosso tempo já está se esgotando. Que a gente fala pouco, né? A gente conversa bem pouquinho, né? Mas eu adoro. E eu fico muito feliz sempre, repito, não vou cansar de falar, que venham mais médicos, que mais médicos conheçam o nosso trabalho, que entendam a importância do nosso trabalho, que a gente pode trabalhar em conjunto, né? Para que esse paciente, esse interagente tenha melhores resultados, tenha mais qualidade de vida e viva melhor, cara, né? A gente tem essa experiência, nós, na nossa vida individual, nós temos essa experiência a partir da nossa prática profissional e estamos aqui para isso, né? O Prazer Tantra criei esse espaço para que a gente possa falar e trazer mais clareza, tirar esse preconceito que ainda tem. Que ainda tem muito preconceito em relação à terapia tântrica, também por conta dessas deturpações em relação ao que seria a massagem, ao que seria a terapia. Então, vem uma médica, uma pessoa que já está há 20 anos trabalhando com a psiquiatria e falar, gente, olha aqui, o Tantra é legal, vem conhecer, sabe? Vamos fazer esse trabalho em conjunto. Cara, isso é muito importante. Não, eu só posso te agradecer. Ela saiu de Florianópolis, não que ela veio para cá só para isso, né, gente? Não veio, mas aproveitei a agenda dela, ela deu o jeitinho dela lá, eu dei o meu jeitinho aqui, eu disse, vamos encaixar. Eu preciso da sua fala, eu preciso que você venha e as pessoas comecem a ter mais credibilidade em relação ao nosso trabalho. Porque não é brincadeira, Tantra não é bagunça, não é putaria. Não, não é. Tantra não é bagunça, não é putaria e é uma coisa muito positiva. Para a saúde física, para a saúde mental. Muito bem. E você está atendendo hoje só lá em Florianópolis? Você vem para São Paulo de vez em quando para atender? De vez em quando para atender. Tenho vindo cada vez menos, né? Mas hoje mesmo estava atendendo, né? Sim. E faz atendimento à distância, não? Também faço atendimento online. Então passa suas redes sociais, quem quiser seguir, os seus contatos, enfim, fica à vontade. Passar? Esqueceu. Você pode colocar lá no escritinho. Coloco, mas é porque tem o Spotify também, a pessoa não vai estar vendo, né? Tem Spotify. Mas você esqueceu a sua rede social? @Patrícia Alves Psiquiatria. Só tem uma rede social, não tenho muitas. @Patrícia Alves Psiquiatria no Instagram, tá bom? E aí quem quiser entrar em contato com ela, enfim, fica à vontade, fala que viu aqui no Prazer Tantra. E é isso, gente. Patrícia, muita gratidão por estar aqui, por aceitar o convite, por se dispor a vir até aqui. Muito obrigado. Espero que a gente se encontre, que eu vá lá em Florianópolis, aí eu vou atrás de você, hein? Por favor. Eu vou com a Duga, vou no Minha casa está aberta, pode ir. Tem até um lugarzinho lá, um sofazinho pra eu deitar. Que coisa boa. E vão mesmo. Importante a gente ter pessoas que a gente confie para poder trabalhar junto, né? Verdade. E fazer um trabalho bacana. Agradeço de novo o convite.
Fiquei muito feliz de ter vindo aqui, de ter podido contribuir de alguma forma. Obrigada mesmo. Obrigada e a até você, breve. querida. Tá? Até bem E breve. você também, até breve, porque terça-feira que vem tem mais algum convidado especial chegando no Prazer Tantra. Deixa o seu comentário, se inscreve, já se inscreveu no canal, se não inscreveu, por favor. Não sei se vocês viram, a gente tá com um estúdio novo, não estúdio novo, né? O estúdio é o mesmo, mas é a sala. Uma sala diferente. Cada episódio agora eu tô numa sala diferente, por quê? Porque eu não fico presa a nada, entendeu? Eu sou uma pessoa liberta. Então, eu vou agendar onde tiver vaga, na sala que tiver vaga. É isso que acontece. Então, não tem uma sala específica do Prazer Tantra. E agora também tô de caneca. Eu queria falar da minha caneca, gente, porque né, eu finalmente, depois de 1000 anos, criei vergonha na cara e mandei fazer uma canequinha do Prazer Tantra, ó. E aqui tem o nosso slogan, que é evoluir é prazeroso. Evoluir, transcender, autoconhecimento, todos esses caminhos de cura podem ser, sim, prazerosos também. E esse é o convite que a gente faz dentro da terapia tântrica, esse é o convite que eu te faço. E te lembro de, próxima terça-feira, acompanhar mais um episódio do podcast, às 20 horas aqui no YouTube, também no Spotify, e seguir as nossas redes sociais que estão aparecendo aqui, @rosana.jaya e @prazer_tantra. Para você, um super beijo e até semana que vem. Tchau, tchau.